E aí galera, tudo bem? Então, vamos lá. O vídeo de hoje, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre circunferências, tá? Comprimento de circunferências, elementos de circunferências, atendendo a pedidos, né? E depois eu vou fazer um exercício que vai envolver circunferência, que é o assunto central do vídeo, mas a gente também vai trabalhar com área de figuras planas e com polígonos inscritos, tá? Então a gente vai amarrar isso direitinho. Vamos lá. Então, circunferência, né? Quando a gente fala em circunferência, eu estou falando do contorno, eu estou falando desse aro aqui, tá legal? E aqui eu destaquei alguns elementos dentro da circunferência. Então, por exemplo, os elementos, né? OA, OB, OC e OF, né? São segmentos de reta que ligam o centro à borda da circunferência, né? A esses segmentos aqui, a gente dá o nome de raio, é o raio da circunferência. É a partir dele e de um ponto fixo, chamado centro, que a gente consegue traçar uma circunferência com compasso, tá? O segmento DE, ele simplesmente é uma corda, né? Ele liga dois pontos distintos da circunferência, nada mais. O segmento BF também é uma corda, só que ela é um pouco especial, porque ela passa pelo centro da circunferência, tá? É um segmento de reta que liga dois pontos distintos da circunferência, ponto B e ponto F, e passa pelo centro da circunferência. Se passa pelo centro da circunferência e liga dois pontos da circunferência, eu tenho nesse segmento aqui, que é o diâmetro, duas representações do raio. Por isso que a gente fala que o diâmetro é o dobro do raio, tá? Consequentemente, né, se o diâmetro é o dobro do raio, eu posso considerar que o raio é a metade do diâmetro. Certo? Até aqui acho que está tranquilo, né? Então, quando eu falo em circunferência e falo em contorno, né, eu estou falando em comprimento da circunferência, né? A medida daquilo ali, quanto aquilo mede, o comprimento daquilo. Desculpa. Que a gente representa pela letra C, ok? Muito bem. Então, a partir daqui, ó, já conhecendo, sabendo quem é o comprimento e sabendo quem é o diâmetro, foram feitas uma série de experiências, né, de testes, e dividindo sempre o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro dessa mesma circunferência, observou-se que esse valor girava sempre em torno de 3, né? E aí, 3, algo, 3,12, 3,153, 3,149, 3,141, algo em torno disso. E aí, né, como esse valor era muito próximo, né, desse 3, alguma coisa, atribuiu-se a essa razão a representação π, a letra grega π, tá legal? Que π no grego significa periféria. Periféria significa perímetro, o contorno, tá bom? Bom, continuando aqui. Se C sobre D, comprimento sobre diâmetro, é igual a π, se a gente multiplicar o diâmetro pelo π, eu tenho o comprimento da circunferência. Como o diâmetro é o dobro do raio, trocando D por 2R, 2R vezes π é o comprimento da circunferência, né? E, para ficar talvez mais sonoro, trocou o R e o π de lugar, porque é um produto, é uma multiplicação. O comprimento, então, é 2πr. Tá legal? Fechou. E aí, ó, padronizou-se que o π, a aproximação universal para π, é 3,14. Em algumas situações, é possível utilizarmos outros valores para o π, ao invés de 3,14, dependendo da situação que a gente está propondo, tá? Mas aí isso vai estar exposto para você no exercício, ok? Muito bem, então, vamos para o exercício, vamos para um exemplo aqui. Eu vou usar essa relação aqui dentro e outros elementos que a gente já trabalhou. Vamos lá. Determine a área de um quadrado
inscrito em uma circunferência cujo comprimento é 16π. A gente já viu que todo polígono inscrito na circunferência, existe uma relação direta do raio da circunferência com os elementos desse polígono, né? Então existe uma relação do raio com o lado, do raio com o apótema, né? Do raio com o perímetro, que consequentemente tem a ver com o lado, certo? Muito bem. Nesse momento, a minha pergunta é a área do quadrado. Para determinar a área do quadrado, eu preciso do lado do quadrado. E para determinar o lado do quadrado, eu preciso do raio da circunferência. E vou chegar a esse resultado a partir dessa informação que o comprimento é 16π centímetros. Como a gente sabe que o comprimento é 2πr, isso para qualquer circunferência, em especial essa que o comprimento é 16π, relacionando uma coisa com a outra, eu tenho que 2πr é igual a 16π, né? Vou cortar π aqui dos dois lados, passo o 2 dividindo o 16, r então é igual a 8 centímetros. Tá? Vamos agora para o desenho. Bom, então já encontrei o raio. Se eu encontrei o raio, por exemplo, eu posso localizar o raio aqui, ó. Isso aqui é 8. Tá? Aqui é o centro da circunferência. Isso aqui também é 8. Certo? Né? Então, nós sabemos que AC, segmento AC, vale 16 centímetros. E o segmento AC, né, ele é uma das diagonais do quadrado. Tá? Ele é uma das diagonais do quadrado. E a diagonal de um quadrado é representada pela relação do lado como L raiz de 2. Se a diagonal é 16 e a diagonal é L raiz de 2, eu posso estabelecer que L raiz de 2 para esse quadrado é igual a 16. Razoável. Né? Então, L é igual a 16 dividido por raiz de 2. Só que trabalhar com raiz no denominador não é uma coisa muito interessante, né? Então, eu vou racionalizar, ou seja, transformar a minha fração que está com denominador irracional em uma fração com denominador racional. Para isso, nesse caso, eu vou multiplicar por raiz de 2, né? E aí eu tenho o seguinte, 16 raiz de 2 sobre 2, né? Se você não lembra, vamos aqui rapidinho. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, e raiz quadrada de 4 é 2. E aí eu consigo simplificar aqui, ó, 16 e 2. Encontrando assim a medida do lado do quadrado, 8 raiz de 2. Se o lado do quadrado é 8 raiz de 2, a área ficou fácil. Ó, a área do quadrado, está aqui um quadradinho, é lado ao quadrado. Nesse caso, a área do quadrado vai ser 8 raiz de 2 ao quadrado. E aí 8 raiz de 2 ao quadrado é 8 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ó, vou escrever aqui devagarzinho para você. 64. Aqui a gente simplifica. Então a área do quadrado, né? Vou colocar aqui, ó, 64 vezes 2